Eu Vamos nem começar? escrever o nome do meu cachorro. Não, também aí não, né, Maria Eduarda? Eu não sou obrigada a saber o nome do seu cachorro. Aí aparece aqui o nome do seu cachorro, eu não deixo você entrar na aula, simples assim. Vamos começar. Hoje a gente começa a falar hoje de um assunto que eu gosto muito. Hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? Página 236. Não foram os portugueses. E não foram os portugueses. Muito bem, Bruno. Página 200 e... Foram os espanhóis. Não, senhor, Bruno. O senhor também não ia... Página 246. Agora você atrapalhou, né, o caminho, hein, ô Bruno Henrique? 236. 236. É do livro 4, né, Pro? A gente começou isso? Livro 4. Vamos lá? Sim. Então, a gente começa entrando num assunto que o Bruno acabou de falar aí, ainda falou errado, mas tudo bem. Né? Quem que são os primeiros habitantes do Brasil? Quem que são São os indígenas. Indígenas. Exatamente. Os primeiros habitantes do Brasil são os indígenas. Os segundos habitantes são Não, os a gente não vai portugueses. entrar no segundo. Nós vamos primeiro falar desse processo que foi a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Então, vamos pegar o livro na página 236, todo mundo com o livro lá, na página 236. Sim. Então, vamos lá. Então, em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, mais especificamente lá na Bahia, eles já descobrem que o Brasil ele tem um povo, tem os habitantes que já moram aqui, né? O que acontece? Eles saem de Portugal com destino às Índias e chegam aqui ao Brasil. Portanto, quando eles chegam aqui, eles estão chegando aonde na cabeça deles? Na Índia. Eles estão achando que chegaram à Índia, né? Então, aquelas pessoas que eles encontram aqui, eles passam a chamar de índios, tá? O importante é que a gente veja, leia todo o conteúdo de história em que os portugueses vão se referir aos indígenas como índio, mas o correto é chamá-los de indígena, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, se um português vier aqui pro Brasil, ele vai se chamar de índio? Ah, não entendi, desculpa. Tem alguém Então, falando no fundo, eu não consigo entender. Ah, meu pai. Então, se um português vier aqui pro Brasil, ele vai chamar a gente de índio? Não, né? Nós já estamos em outras épocas, né? Nós somos já descendentes dos portugueses, então eles não podem fazer isso. Né? Nós somos copatriotas, nós somos irmãos de pátria. Hoje, historicamente, se fala que os portugueses descobriram o Brasil, certo? Então, eles, através dos portugueses, é que começam a povoar o Brasil. Então, nós já somos filhos, netos. Eu sou neta de português de Portugal mesmo. Meu avô veio para o Brasil com 3 anos de idade. Então, a gente não tem mais como eles chegarem aqui e falarem que eles encontraram índios. Não existe mais esse comentário. Não existe nem o porquê falar isso. Tá certo? Então, turma, o que nós vamos fazer? A gente vai olhando o nosso livro, tá? Nós vamos grifando os fatos mais importantes para que vocês também possam, em outro momento, estudar, tá? Mas antes, eu vou mostrar um videozinho para vocês. Espera aí. Esqueci que eu tenho que fazer uma coisa antes. Compartilhar a tela. Espera aí que eu vou voltar. Você vai bloquear a tela para ninguém riscar?
Não, outra coisa. Ah, entendi. Então, prestem atenção aí. Ainda estão riscando, não sei para quê. Uai, o que aconteceu? Pronto. Eu já vi esse vídeo. Pro, coloca a tela grande. Ah, já tô. Ô, pronto. Ah, agora sim. Professora, qual é o nome desse vídeo? Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas, Depois. A gente já viu esse vídeo. achando que aqui eram as Índias. E sim, Já. Sim, Pro, a gente viu no primeiro ano e no segundo ano. ele atracou, No terceiro abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, Pro, travou. todos falantes da língua tupi. Sim, pra mim travou. Cabral, Pra mim também. Agora foi. Agora voltou. da qual Porque não dá pra ouvir direito. pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Professora, tem uma pergunta. Tem. Ainda tem. Ainda Tirar o existe compartilhamento, peraí. índio? Ainda existe índios, só que numa porcentagem muito menor do que nós estamos acostumados, do que nós vamos falar agora. Você sabe Professora, onde? Peraí, só um minutinho. Que Professora, tô tentando... os vídeos estão em edição? É assim, ó. Professora, deixa daquele jeito, dava pra ver todo mundo da sala. Ô, Maria Eduarda, só um instante. Obrigada, hein? A família toda agradece. Então, assim, ó, o que acontece? Com a chegada dos portugueses, muita coisa muda. Não é exatamente isso que nós vamos falar hoje, né? Mas, assim, muita coisa muda. Então, os portugueses, além dos portugueses tentarem mudar a cultura dos índios, além de escravizar os índios, além de muitos morrerem de lutas armadas, como aparece aí na imagem, né? De tiro, de flecha, enfim.
outros também morrem de doença, porque aí os portugueses trazem com eles doenças que não existiam antes aqui, certo? Então, muitos morrem já nesse período da história, Sossô. E aí, os índios começam a perder espaço para as cidades, então eles começam a ficar mais afastados da cidade e vão morrendo por vários outros motivos. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um número muito menor. Nós vamos falar sobre esse assunto, só que não é agora. A gente tem um número muito menor de índios do que existia em 1500, por exemplo, quando o Brasil foi descoberto. Mas ainda existe em todos os estados, mas existe um pouquinho só, uma porcentagem do que a gente tinha antes. Professora, Existe aqui em São os índios Paulo? estão em extinção? Tem dois falando ao mesmo tempo, Bruno e Esther. Então vamos por Ô, Pro, partes. Oi, Bruno. Pro, ainda tem índio aqui em São Paulo? Sim, temos, no interior de São Paulo. Pode falar, Esther. professora, os índios estão praticamente em extinção porque tem muitos Não, a povos. gente não pode falar em extinção porque eles não são animais, nem plantas. A gente né? é animais, Não somos. Somos seres humanos. só que a gente fala. Então, nós só falamos em seres vivos. Seres vivos, não seres animais. Então, assim, eles não estão em extinção, só que eles são um número muito menor do que eram no princípio. Tá? Muitos estão morrendo hoje, por exemplo, por conta do Covid. Né? Porque aí o homem branco sai da cidade, vai para o interior e passa a doença para eles lá, nas suas tribos. Então, muitos estão morrendo, inclusive, por causa de Covid. O celular vai quebrar. Por que eles não vão para os hospitais, Pro? Como é que é, Maria Eduarda? Por que eles não vão para os hospitais? Porque eles vivem em povoados e a vida deles é muito diferente da nossa. Até eles saírem da onde eles estão, os povoados que eles estão, irem para as cidades para terem acesso aos hospitais, eles acabam morrendo. Assim como tem muita gente aqui na cidade grande que está morrendo porque está com medo de ir para o hospital. Está morrendo dentro de casa. Então, isso é uma outra. Nós vamos, inclusive, falar de Covid em ciências da natureza, porque a gente vai falar um pouquinho do corpo humano, a gente vai falar um pouquinho. Então, se preparem, que lá em ciências da natureza a gente vai falar de Covid. Tá? Combinar? Então, vamos lá. Por que você não fez um trabalho sobre o Covid? Tipo, você manda um trabalho. Porque eu estava esperando a gente chegar no volume 4, eu estava esperando a gente chegar nesse tema que nós vamos entrar agora em ciências da natureza, e nós talvez façamos um trabalho sobre Covid, vai depender do meu planejamento. Tá certo, Bruno? Sim. Então, bora lá. Então, olha lá. Agora a gente vai falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. E eu já dei a deixa para vocês. Então, quando os portugueses chegam ao Brasil, eles se deparam com um monte de gente, né, que são os primeiros habitantes do Brasil. Todos eles muito diferentes do que os portugueses são de verdade. Certo? Então, eles estão normalmente nus, né, com o corpo bem descobertos, e os portugueses com barbas, cabelos longos, roupas pesadas, porque na Europa era frio, aqui no Brasil era calor, né? Então, existe um confronto, um choque de cultura muito grande quando os portugueses chegam ao Brasil, tá bom? Vamos passar para a página 238. Tá. Então, algumas informações que são importantíssimas que estão aí na página 238. Então, primeiro, que os indígenas eles viviam de caça e viviam da coleta de frutas. Borracha. Tá? Borracha. Eu até preparei um slide aqui, eu tinha esquecido desse slide. Vamos lá. Adoro slides da professora. Então, o que acontece? Os portugueses, alguns índios, eles já... O que foi que eu fiz aqui, senhor? Olha lá. Ah, professora, não é certo.
Então, os índios que já viviam por aqui... Peraí, eu tô com um probleminha com o slide aqui. Depois da segunda aula eu volto aqui. É melhor. Aí, depois da segunda aula eu arrumo lá. Então, o que acontece? Os portugueses, eles chegam aqui e encontram os índios. Os índios já têm uma cultura deles. Então, eles já caçam, já pescam e já plantam. Alguns grupos indígenas que já têm uma cultura um pouco mais avançada, já sabem trabalhar a agricultura, quer dizer, já sabem plantar, colher. Outros não, eles vão só colher o que a natureza dava para eles, né? Quando tudo isso acabava, quando a alimentação na natureza se esgotava, eles saíam da onde eles estavam e iam para outro lugar. Esses índios eram chamados de nômades, tá? Por quê? Porque eles não tinham um lugar específico no qual eles ficavam lá. Tudo bem? Então, e eu não estou falando que Sim. todas as tribos eram assim. Eu estou falando assim, uma parte das tribos eram nômades, sim. Porque se eles não sabiam plantar, eles dependiam do que a natureza dava para eles. Eles dependiam do que a natureza fornecia. Então, se eles esgotavam todas as possibilidades de alimentação daquele local que eles estavam, eles tinham que sair e encontrar outro local que pudesse propiciar o mesmo tipo de alimentação para eles. Certo? Vamos lá. O que acontece? Quando então existe um encontro entre os portugueses e os índios, esse encontro ele é pacífico, tá? Então é pacífico. A única coisa é que eles não se reconhecem, né? Os índios não se reconhecem nos portugueses por causa da sua vestimenta, por causa das suas barbas, dos seus cabelos. E a mesma coisa não acontece dos portugueses para o índio. Eles se estranham, porque as culturas são muito diferentes, né? Um anda todo vestido, o outro anda todo desnudo, não é verdade? Então, as culturas são muito diferentes. Sim. Quando eles se encontram, os portugueses, os índios se encantam com as coisas que começam a brilhar. Então, tudo que é prata, ouro e que reluz, né, brilha, como é que eu vou falar? Bateu a luz, acontece aquele brilho, chamava a atenção dos índios, porque os índios não sabiam o que era, não conheciam essas coisas metalizadas, certo? Então, então vocês imaginem, os portugueses falando português de Portugal, né? Os índios, cada um falando a sua linguagem da sua tribo, ok? Não existia uma comunicação. Quando os portugueses apresentam esses dois materiais para os índios e que os índios ficam encantados, os portugueses acreditam que eles também vão achar isso aqui. Que os índios estão dando alguma informação para eles de que existe ouro e prata no Brasil. Então, os portugueses acham que os índios vão ajudá-los a encontrar mais ouro e mais prata. Tá certo? Aí começa-se o choque de cultura. Os portugueses, por exemplo, oferecem água aos índios. E aí, quando eles bebem, eles não gostam do gosto, porque é uma água que veio de Portugal para o Brasil. Uma água que ficou num lugar há muitos meses. Então, não é aquele gosto de água fresca que eles pegavam na natureza. Não é? E aí eles passam também a rejeitar o que os portugueses acabam oferecendo em termos de comida. Porque eles não gostaram da água, a água não era fresca, não era gostosa como eles estavam acostumados. Aí os portugueses acabam oferecendo vinho, comida, e eles acabam não aceitando também, porque é muito diferente do que eles estão acostumados. Calculem vocês que assim, os portugueses saem do Portugal e vêm para o Brasil, e essa viagem dura meses. Meses. Então, toda a comida que os portugueses trouxeram tinha que ser uma comida que não tinha, porque nessa época não existia energia nem geladeira, principalmente dentro das caravelas. Vocês imaginam isso. Então, essa comida ela tinha que ser toda
uma comida preparada para resistir ao tempo, né? Então, as carnes deveriam ser secas, a comida não devia ser de paladar muito agradável. E os índios, eles comiam o quê? Comiam peixe, comiam caça, comiam frutas, comiam vegetais, uma alimentação totalmente natural, totalmente fresquinha. Então, os paladares também não se reconhecem quando eles se encontram. Certo? Tudo bem até aqui? Oi. Os índios têm casa aqui no Brasil? Os índios têm casa aqui no Brasil? Você está falando disso hoje, agora? Dos índios. Eles têm uma toca? Alguns, como é que a gente pode falar assim? Algumas tribos, elas se socializaram tanto que elas perderam um pouquinho da essência. Então, elas moram em casas, têm televisão, têm geladeira, vivem como a gente vive. Outras tribos não, optaram por manter a tradição de geração por geração. Então, eles têm outras culturas, outros hábitos. Respondi sua pergunta? Respondi? Sim. Tá bom. Bom, então, gente, esse primeiro encontro é um primeiro encontro de choque de cultura, né? Eles não se reconhecem, eles não conseguem conversar, eles não têm o mesmo tipo de alimentação, eles não têm o mesmo tipo de vida e eles não têm o mesmo tipo de roupa, certo? Então, existe um grande choque de cultura. Eles têm apenas em comum uma curiosidade, né, vamos dizer assim, com relação ao ouro e à prata. Os portugueses acham que os índios sabem onde tem, né? E, no entanto, os índios estão curiosos para saber o que é aquilo lá que eles nunca viram antes. Tá certo? Então, neste primeiro contato, a gente tem esse choque de culturas. Bom, vamos responder o exercício 1 da página 239? Sim. Então, bora lá. Bro, peraí, que meu lápis giz apareceu do nada. Calma. Ô, Maria, chat é só na hora de emergência. Desculpa, Pô, é que eu tava com a mão aqui no teclado do meu computador e eu fico apertando sem querer. Presta atenção aí, tá bom? É que senão chama a minha atenção para alguma coisa aqui que não é tão Que página? importante assim. Então, página 239. Ué, cadê vocês? Vocês não aparecem aqui. Ah, eu já sei o que foi. Utilize para videoclipe, compartilhar som, compartilhar. Achei vocês. Então, vamos lá. Então, página 239, exercício 1, alternativa A. Bora lá, ó. 1. Vamos explorar o uso da imagem como documento histórico? Lembra que quando a gente viu museu, a gente aprendeu que toda a imagem a gente considera como um documento histórico, porque junto com ela a gente tem informações importantes. Vocês se lembram disso? Então, é isso que nós vamos fazer agora. A gente vai olhar a imagem como uma fonte de documento histórico. Tá? Bom, quem que é o autor desta obra que vocês estão vendo aí? Olhem a obra e vejam a informação. Jonas Ortiz. Domínio público. Calma. Domínio público não é nome de ninguém. Domínio Não. público diz que pertence ao público. Moritz. Tá? Então é o Johann Gendes. Moritz. Johann Moritz. O Gendas. Outra. É tudo Estranho. Johann Moritz Gendas. professora com 2N. Ah, é verdade. Ó, últimos 10 minutos e a gente retorna no mesmo nível. Professora, D.
Qual é o título desta obra? Família indígena. Família indígena. Não, só família indígena. Família indígena. Famílias. É família. Família indígena. Quem são as pessoas retratadas? Ah, uma família indígena, os indígenas. Os indígenas. E qual que costume? Estão caçando. Exatamente. Então, a caça. Fugendas. Eu terminei. Indígena. Peraí, professora. Eu tô copiando a página 5. Acabei. Estou esperando, fica tranquila. Eu já tinha acabado. Eu tô na D. Terminei. Terminei. Eu tô na página. Ai. Professora, na página 141, é muito estranho o que o homem tá fazendo no rosto dele. Ele tá pintando o rosto dele como os índios fazem. Sim. Parece que ele tava furando. E essa tinta sai de árvores, de frutos e sementes, tá? Mas ele sai? Nós vamos falar disso um pouco mais pra frente. Sai sim, Vitor. Depois a gente vai falar dessa questão das tintas no corpo dos índios, tá? Tá bom. Bom, vamos lá. Página 240. Sabendo que os povos indígenas habitavam o continente americano. Sério, é a sua mãe, tá? Sua mãe e seu pai, né? Que estão trabalhando aí. Tira o som, sério. Só abre quando você for falar, tá bom? Vamos lá. Então, sabendo que os povos indígenas habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, o uso da expressão descobrimento do Brasil é adequado? Quer dizer, quando a gente fala em descobrimento do Brasil, está correto a gente falar? O Brasil ele foi descoberto pelos portugueses? Não. Não. Por que não? Porque não foi os foi índios. descoberto pelos indígenas, que já habitavam o Brasil. Exatamente. A gente não pode dizer que foi descoberto pelos indígenas. Tá, Esther? A gente pode dizer que eles já acharam a terra. Na verdade, assim, ó, os índios, eles vieram, eles saíram para o mundo há 20 mil anos atrás. Tá? É muito tempo. Então, assim, não é que eles descobriram o Brasil, mas é que eles já habitavam o Brasil. Certo? Então, o que a gente pode dizer aqui? Nós podemos dizer que essa expressão é inadequada deixa eu pensar como que a gente pode dizer aqui. Pois quem habitava Uma vez que antes da chegada dos portugueses,
quem habitava o Brasil era os indígenas. Tá bom assim? Sim. Sim. Só para a gente saber a expressão correta, tá? Então, a partir do momento de agora, a gente chama os portugueses de colonizadores, porque eles colonizaram, e os indígenas de colonizados. Tá bom? Então, a gente vai usar muito esses termos. Colonizadores para os portugueses e colonizados para os indígenas. Eu vou copiar aqui, caso precisa levar para outra tela, tá? Quem for terminando vai me avisando. Professora, terminei. Tá bom. Professora, Tá joia. Falta 2 minutos para eu acabar, Pro. Tá bom, Brian. Eu terminei. Tá. Então, acho que todo mundo acabou. Tô em Habitava. Pro, tô em Habitava. Tá em Habitava? Tá bom. Eu tô indo. Acabei, professora. Tá, vou só esperar mais um pouquinho, que eu acho que a Duda não acabou. Brasil era os indígenas. Terminei, Pro. Tá bom, Bruninho? Terminei, Pro. Tá bom, Dudinho. Então, todo mundo concluiu, certo? Eu acho que sim. Sim. Então, tá bom. Então, olha, página 240, exercício proposto, vocês vão fazer depois sozinhos, tá bom? Não é nada difícil, muito pelo contrário, muito facinho, aí vocês fazem depois. Bom, vamos ver se eu consigo mostrar lá a tela para vocês. Então, o que que acontece? Apesar que falta um minutinho, vamos interromper aqui e aí a gente volta sem paradas? Pode ser? Sim. Vamos sair, a gente retorna e aí a gente já volta com a vida dos povos indígenas, página 241, tá bom? Beijocas, até daqui a pouco. As pessoas já saíram, Pro.